Ganhar de balde e perder de colher. Se você opera day trade, eu tenho certeza que você já ouviu esse termo antes. Mas você já viu isso acontecendo na prática? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a consistência do seu plano de trade pode ser altamente recompensadora no longo prazo e até mesmo no curto prazo. Meu nome é Felipe Urbano, eu sou trader há mais de uma década e eu tô aqui para te contar os meus segredos, os meus erros e os meus acertos para que você tenha um caminho mais curto para atingir a consistência no mercado como trader. E esse vídeo faz parte do programa Trades da Semana, onde eu faço análises profundas de operações de day trade, tudo explicado nos mínimos detalhes, cada passo, desde a entrada, passando pela condução até o encerramento de cada operação. A plataforma que nós vamos utilizar para fazer essas análises é a Xstation 5, que você pode acessar gratuitamente clicando no link que está na descrição desse vídeo. E se você já se inscreveu no canal, já deu esse like no vídeo, a gente está pronto para começar. Vamos lá? Muito bem então, pessoal. Esse primeiro trade foi um trade que aconteceu na segunda-feira, dia 21 de abril, no ativo US100, que é o CFD da Nasdaq, né? O índice Nasdaq. Lá na Xstation você consegue acessar esse ativo para você fazer essas análises aqui. E o que nós vemos nesse exato momento, tá? Para quem não sabe, eu gosto de operar, embora esses contratos futuros funcionem 23 horas por dia praticamente, eu gosto de analisar esses mercados e atuar em cima deles durante o pregão regular, que é das 10h30 da manhã até as 4 da tarde, né, no horário de Brasília, mais precisamente no horário de abertura. Então eu fico olhando ali a primeira meia hora de pregão, os primeiros 45 minutos de pregão, ou seja, das 10h30 até umas 11h15, mais ou menos, é onde eu busco as oportunidades, tá? E aqui a gente está vendo o mercado na primeira barra do dia, que é essa barra aqui, tá? A gente está no gráfico de 5 minutos, aqui do lado eu tenho o gráfico de 15 minutos, que é onde eu vou me basear, né, o timing de mercado, o ciclo de mercado. Então eu tenho o gráfico de 5 e o de 15. Aqui a gente acabou de abrir, essa é a primeira barra do dia. E o que eu tenho aqui, galera? O que é isso aqui, ó? Para quem conhece aí o básico de análise técnica. É um pivôzinho de alta, não é? Eu não estou mostrando ainda a barra no 15 minutos, mas a barra do 15 minutos seria algo mais ou menos assim, né? Nesse momento. Seria basicamente uma réplica dessa barra de 5 minutos, tá? Então, o que a gente está tendo aqui? Um pivô de alta, tenho espaço para subir? Bom, mais ou menos, né? Tenho aqui um topinho, tem essa região de fundos aqui, então eu tenho certa resistência. Poderia até gerar uma operação de compra aqui nesse pivô de alta, até poderia. Não é o cenário ideal que eu gosto, né? Mas a gente tem um viés de alta a partir de agora, né? Pelo menos no curtíssimo prazo aqui. Mas o que acontece logo em seguida? Nas barras seguintes, a gente já tem a negação desse pivô de alta e o teste desse fundo aqui novamente, como suporte, tá? E veja no gráfico de 15 minutos, a tendência ainda é de baixa, né? Não se confirmou aqui o pivô de alta e a gente foi violentamente para baixo aqui, para baixo das médias de novo, mantendo essa tendência de baixa ainda vigente. Muito bem, na barra seguinte, o que eu tenho aqui, ó? Um candle próximo das médias, uma barra de ignição, rompendo essa zona de suporte aqui. Isso para mim chama uma coisa, galera, trade. Isso aqui para mim é trade. E eu posso interpretar aqui de várias formas essa entrada. Pelo método que eu opero, que é o método Day Trader Consistente, a gente pode operar isso aqui de várias formas. Primeiro, né, como uma barra elefante. Entrada aqui, stop aqui e caminho livre para queda, tá? É uma possibilidade bastante viável. Uma outra forma seria o que eu chamo de give back. Não vou dar detalhes aqui da operação, mas basicamente é o seguinte: se a gente tiver um candle pequenininho aqui sendo formado, uma sombrinha, assim que ele perder a mínima, a gente entra na venda, coloca o stop aqui. Aí a gente tem um stop mais curto para ter um payoff melhor, né? Uma relação risco-retorno maior nessa operação. Qual que é o risco, né? Qual que é o ponto negativo? Que a gente pode ser estopado com mais frequência do que se a gente colocar o stop aqui em cima. Isso é natural. Muito bem. O que eu optei nesse caso? Qualquer entrada aqui era válida. Como a gente tinha muito barulho aqui,
né, volatilidade, candles muito grandes, sombras muito grandes, eu optei por ser mais conservador, colocar a entrada aqui com stop aqui acima dessa máxima, tá? E o que aconteceu logo depois? A entrada, né? Veja que no gráfico de 15 minutos, isso é muito importante, tá? Confluência de time frames é fundamental para a gente ter um aumento do percentual de acerto das nossas operações. Veja que aqui, né? Vou até voltar um slide. Veja que aqui, na hora que acionou esse trade, nós estávamos muito próximo das médias no gráfico de 15 minutos. Então, sempre que eu vou entrar numa operação, eu me pergunto, lá no gráfico longo, né, que nesse caso eu estou usando o de 15, você poderia usar o de 30, poderia usar o de 60. No gráfico mais longo, o ativo está cansado, né, ele está esticado, ele andou bastante ou ele respirou, está pronto para iniciar um movimento? Nesse caso aqui, ele está prontíssimo para iniciar um movimento. Nós tivemos um movimento de queda e aqui um descanso, né, ele ficou meio de lado aqui. Né, nos 5 minutos isso é bem evidente, né, a gente ficou todo esse período aqui de lado, que é esse período aqui, e as médias estão muito próximas, né? A barra está encostando na média. Então não tem como eu estar esticado aqui. Então é um bom momento para eu buscar por vendas, nesse caso, no gráfico menor, que é o gráfico de 5 minutos. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, logo, né, na primeira barra aqui, a gente já teve um bom movimento de queda, já deu aqui, eu gosto, conduta minha, de já colocar o stop, tirar o stop daqui e colocar ele no ponto de entrada, quando eu tenho uma barra convicta, seguida, assim, né, já violenta para baixo, que já praticamente me deu aqui uma vez o risco. Então, nesse momento aqui, eu já não perco mais, tá? Esse trade já não tem risco para mim. Como é que a gente vai conduzir essa operação? Aí você pode conduzir da forma que você achar melhor. Eu gosto de conduzir da seguinte forma. Quando o trade atinge uma vez o risco, não tem mais como eu perder dinheiro nessa operação. Se o trade bater 2 vezes o meu risco, eu preciso garantir algum tipo de lucro. Geralmente eu realizo mesmo uma parcial, dependendo da situação, até uma realização total, mas nesse caso eu não precisava realizar total porque eu tinha muito espaço aqui, não tinha nada, ó. Tinha nada para trás aqui, então tinha muito espaço para fluir a operação. A única coisa que me deixava com uma pulguinha atrás da orelha era esse número redondo aqui de 18 mil. Então, quando bateu aqui em 18 mil, eu já coloquei o meu stop no 0 a 0 e deixei o trade correr. No candle seguinte, ele segue em queda, fez um candle de respiro aqui, tá tudo bem, meu stop continua aqui no ponto de entrada, tá? Aí aqui, finalmente, a gente tem a realização de parte da minha posição, né? Você pode realizar 1/3, 2/3, metade, aí fica a seu critério. Eu gosto, né, de fazer uma realização aqui. O importante é não perder mais, tá? Você pode conduzir por mínimas de repente, você pode simplesmente levar pela média. Eu gosto de realizar mesmo, de garantir um lucro, principalmente nesse momento, quando o mercado já está um pouquinho esticado, né? A gente viu aqui que o mercado já se afastou um pouco das médias no gráfico de 15 minutos. E aí a pergunta que eu sempre faço é, o mercado está cansado? O mercado está esticado? Está começando a ficar. O que é mais provável de acontecer a partir de agora? É mais provável que ele corrija ou é mais provável que ele continue caindo? É mais provável que ele corrija, né? Afinal, o mercado se movimenta em zigue-zagues, correto? Então, aqui eu já tenho uma conduta mais de proteger a posição, de ajustar stop e de realizar parcial. Aqui eu estou mais ou menos em 2 vezes o risco e eu trago o stop da posição restante para cá, daqui, né, para cá, para cima dessas máximas aqui, tá? E como que eu vou conduzir essa operação agora? Vou deixar o stop aqui e vou conduzir pela média se ele continuar caindo, porque eu quero tentar pegar o máximo desse trade. Poderia já falar aqui, e vai ser uma conduta que a gente vai falar sobre como ganhar de balde e perder de colher, que é o propósito desse vídeo, sobre o tal do Add and Reduce. O que é o Add and Reduce? É uma forma, uma técnica para você adicionar posição, né, fazer preço médio para frente, não fazer preço médio para trás, aquele tal de preço médio. A gente não faz isso aqui, a gente faz preço médio para frente. E uma das formas é através dessa técnica de Add and Reduce. Aqui poderia ter sido uma adição, tá? Não foi o caso, por causa até de como estava esticado aqui, mas vou falar mais sobre isso no próximo trade que a gente vê. O que aconteceu aqui? Então vamos lá, estou com o stop ajustado, estou realizado aqui em uma parte da posição, agora é só conduzir, né? Ou pela média, ou se me estopar aqui na máxima. O que acontece? O mercado faz as duas coisas ao mesmo tempo.
rompeu a média e me estopou aqui acima dessa máxima aqui, desse pequeno descanso que o mercado deu, tá? Então aqui a gente encerrou o trade. Fizemos uma realização, né, uma parte do lucro aqui em 2 vezes o risco e outra parte aqui em 1.1, 1.2, né, fechando o trade aí, sei lá, com 1,5, mais ou menos, um pouco melhor do que isso, né? Então arriscamos, vamos dizer, arriscou $100, você encerrou essa operação com $150, $170, mais ou menos por aí. Esse foi o primeiro trade. E foi uma pena, né, ele ter estopado a gente aqui, porque depois, ó, o mercado seguiu, né? O mercado nem fez o descanso aqui que a gente esperava, né? Ele só foi lá, fez uma sombra e depois continuou caindo. Então, nesse caso aqui, eu estava errado. O que eu esperava aqui? Uma correção para depois um movimento de queda. O mercado não quis saber, ele seguiu o movimento de queda e foi embora. E tudo bem, né? A gente seguiu o plano, a gente fez o que tinha que fazer e tá tudo. Então bora pro segundo trade, galera. O segundo trade é um trade sensacional que eu cantei, cara. Esse trade eu cantei lá nos stories. Então se você não me segue no Instagram ainda, vai lá porque você tá perdendo a oportunidade de ver essas coisas esses trades acontecendo aqui em tempo real, tá? Lá nos stories eu coloquei, infelizmente, né? Preciso fazer um disclaimer aqui, preciso ser sincero. Eu não consegui pegar essa operação a tempo, tá? Eu tava operando aqui no Brasil, tava operando mini índice ou mini dólar, eu tava comprado em um dos 2 ativos lá, então eu não fiz essa operação, tá? Mas eu trouxe essa operação aqui, primeiro, porque eu cantei essa operação lá, né? Antes, enquanto ela estava acontecendo, e ela tem uma didática incrível, uma didática muito boa, que eu acho que você pode aprender muito com esse trade, e o propósito desse vídeo nada mais é do que te ensinar alguma coisa, né? Eu não estou aqui para me mostrar, para mostrar os meus lucros, para mostrar os meus ganhos, eu estou aqui para te ensinar. E então, com esse propósito educacional, eu venho trazer essa operação para você, tá? Da forma mais sincera possível, como eu teria conduzido essa operação, tá? Então vamos lá. O mercado abriu, vamos voltar aqui. O mercado abriu nessa barra aqui, ó. A gente tinha o quê? Uma tendência de alta, modesta aqui, né? Iniciando uma tendência de alta nos 5 minutos e uma tendência de alta já mais longa aqui no 15 minutos. Então, o que eu tenho? Cenários alinhados. 5 minutos e 15 minutos ali alinhados. Muito bem, o mercado abriu com mais volatilidade do que... O mercado abriu, o que eu digo, é o mercado à vista. O pregão regular nos Estados Unidos abriu, né? O mercado futuro já estava aberto, mas com uma volatilidade menor. Aqui, quando o mercado à vista abre, a gente tem um aumento da volatilidade que é natural. E uma correção até a média. Então eu tenho uma tendência de alta com uma correção até a média. O que é isso? É um famoso VBS. O que eu gosto aqui? Um candle de reversão em cima da média, compra acima da máxima e acabou, né? Alinhado com a tendência do gráfico maior, perfeito, é isso que eu quero. Ponto de atenção aqui, no gráfico de 15 minutos, a média de 200, embora ela não esteja flat, né, que é quando eu gosto que ela está horizontal, ela é uma resistência ou suporte mais relevante, mas ela está aqui, digamos, horizontal, né, está flat o suficiente para eu não descartá-la por completo, né? Então estou prestando atenção nela, né? Gostaria que o gatilho se desse já acima da média de 200, se ele acontecer. Esse topinho aqui me preocupa? Não me preocupa porque é um processo natural de uma tendência de alta, né? Eu sempre vou ter um topo anterior, né, numa tendência de alta, eu sempre vou ter um topo anterior a ser rompido. Então, se esse topo aqui tivesse mais testes no passado, né, então testou uma vez, testou 2 vezes, testou 3 vezes, aí sim eu considero isso aqui uma região relevante, eu quero ver o rompimento dessa região para daí sim pensar em novas compras, tá? Não foi o caso, né? Era um rompimento com topo era um topo simples, né? Então o rompimento aqui é algo natural dentro de uma tendência de alta. Muito bem, dito isso, a gente vai aguardar um sinal que aconteceu já no candle seguinte, tá? Na barra seguinte nós tivemos aqui o sinal de entrada perfeito, clássico, uma barra maravilhosa, né? Além de ser uma barra de convicção, em cima da média de 20, com as médias, todas as médias alinhadas, é ainda a superação dessa barra vermelha, que o Oliver chama de Red Bar Takeout. Então, é praticamente um combo aqui, né? Tem gente que chama isso aqui de Bull 180, não é bem isso, tá? Se a gente pegar o livro ali, o manual do Oliver, não é bem isso, porque o Bull 180 ele tem que acontecer longe da média, né? É um padrão, quando você está longe da média, aí você tem um Bull 180 aqui embaixo, né? Mas, enfim, é um Red Bar Takeout, é um VBS,
é um sinal de compra sem sombra de dúvidas. A entrada na superação da máxima, o stop na mínima. E nesse momento, o que eu tenho aqui já? Ó, a média de 200 sendo rompida ou tentando ser rompida. Então é um sinal válido. E já no candle seguinte, a gente tem um baita de um movimento. Quando eu dei esse alerta nos stories aqui, a barra estava mais ou menos aqui, ó. Então eu falei, ó, galera, acabou de dar uma entrada maravilhosa aqui, infelizmente eu não consegui pegar, tal, mas para quem entrou, quem conseguiu pegar, vai nesse trade que esse trade tá bonito. E nesse ponto, né, quando essa barra fecha, se eu tivesse operando, eu já estaria com certeza com stop no 0 a 0, tá? Esse trade não tem mais risco para mim. Né, pelo tamanho da barra, na pior das hipóteses, meu stop está aqui, ó, embaixo dessa mínima, com risco pequenininho, praticamente um 0 a 0 aqui, tá bom? E onde que é o alvo? Onde que eu vou realizar lucro? Eu gosto de realizar lucro sempre, como eu mostrei no trade anterior, em 2 vezes o risco, né? Sempre garantir algum tipo de lucro quando o trade bate 2 vezes o meu risco. E seria isso que eu teria feito nessa operação também. Não foi aqui ainda, se não me engano, mas aqui o trade já dá 2 vezes o risco, mais ou menos nessa região. Então, uma realização parcial é perfeitamente plausível aqui, né? Eu já estou com o movimento começando a ficar estendido aqui, né, no 15 minutos. Então, uma realização é bem-vinda aqui, né? Eu posso esperar um movimento corretivo aqui e a sequência da tendência de alta, né? Se não me estopar, né, se não pegar meu ponto de entrada aqui, maravilhoso, eu ainda me mantenho dentro do trade. O que eu também gosto de fazer, a partir desse momento, é um ajuste de stop da posição restante. Eu não quero entregar todo o meu lucro remanescente aqui, então coloco o stop da posição, né? Tiro daqui e jogo para baixo dessas mínimas aqui, estou bem protegido. Tá? O que aconteceu depois? O mercado faz um pullback e aqui eu identifico, já aqui, né? Antes mesmo dos próximos candles ali, eu já tenho a identificação de um seguinte. E aqui que entra o lance de ganhar de balde e perder de colher, tá? Como que você ganha de balde? Só com esse trade, só com a condução normal desse trade, sem adicionar a posição, eu já ganho de balde, tá? Mas dá para você ganhar de bacia, de banheira, de piscina aqui, tá? Fazendo o que eu chamo de add and reduce. Quando que eu gosto de fazer o add and reduce? Para quem não sabe, add and reduce é uma das minhas técnicas que eu uso para adicionar posição em trades vencedores. Então, esse trade aqui para mim já é trade vencedor, já realizei parcial, né? Esse trade é positivo para mim. Agora, a minha mentalidade a partir desse momento muda. Falo, como é que eu posso ganhar mais com esse trade? Como é que eu posso extrair mais lucro desse trade? A técnica que eu uso para isso é o add and reduce. Add and reduce é add, adicionar posição, e reduce, reduzir o risco. Então, adiciono posição e reduzo o risco. Esse é o conceito da estratégia. Não vou dar detalhes aqui, porque eu tenho um curso que eu explico essa estratégia completa, né? Eu ficaria horas aqui explicando, mas o conceito é esse. Eu vou adicionar a posição sem colocar o meu capital novo em risco. Tá? O que eu penso aqui agora? Se ele fizer um pullback na média de 8, eu posso adicionar a posição? Nesse caso, eu posso por causa desse detalhe aqui, ó, que o Oliver chama de Power Trend. É quando as médias de 8 e de 20 começam a ficar paralelas. Está vendo que está começando a ficar, elas estão começando a caminhar de forma paralela? Mais ou menos como estava aqui, ó. Aqui desconfigurou um pouco por causa da volatilidade do mercado quando o mercado à vista abriu. Mas você vê que desde daqui eu já estou meio com as médias andando de forma paralela. Isso aqui, galera, é muita força, tá? Isso aqui é muita força. Significa que a tendência é muito forte. Então, a partir desse momento, eu assumo que quem está mandando nesse trade aqui, quem está conduzindo essa operação é a média de 8. Então, qualquer pullback na média de 8, para mim, é um argumento para adicionar a posição. E é exatamente isso que acaba acontecendo. O mercado faz um pullback na média de 8, um candle de reversão e a superação. Aqui seria um bom ponto para você fazer o add and reduce e aumentar a sua posição dentro do trade. Onde que ficaria o seu stop? Ficaria como se fosse um trade novo, aqui. E se eu for estopado? Se eu for estopado, não tem problema nenhum, porque eu fiz a primeira compra aqui e adicionei posição aqui. O meu preço médio, dependendo de quanto eu adicionei de posição, vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, mesmo que eu estope essa posição, eu ainda tenho isso aqui de gordura, que é lucro. Mesmo que esse novo trade, essa adição de posição dê errado, eu ainda fecho no lucro, sem contar o que eu já realizei lá. Então,
esse é o conceito do add, adicionar posição, e reduzir o risco, né? Eu não estou colocando mais risco aqui no meu trade, não, eu só estou abrindo mão de uma parte do meu lucro, não é nem do meu lucro remanescente total, é só de uma parte dele. Então é uma adição perfeitamente válida aqui. Se eu não adicionei, eu posso simplesmente conduzir pela média de 8, né? Esperar a média ser rompida, afinal de contas eu estou numa power trend. E o que acontece aqui? O mercado segue, né? Aqui ele quase estopou, né? Quem fez o Add and Reduce quase foi estopado aqui, mas não foi. Se não entrou nessa barra, poderia entrar nessa, sem problema nenhum. Aqui poderia ser um argumento para adicionar ainda mais posição, né? Mas não é o cenário perfeito, né? Seria uma barra ignorada, mas não é o contexto perfeito. Mas eu sou menos exigente, né? Quando eu estou adicionando posição, eu sou menos exigente no sinal, então poderia ser sim mais um ponto de adição. E lembra, estou tocando pela média. Se eu não adicionei posição nenhuma, com certeza também eu já tirei o meu stop daqui e passei para cá, ó, que é um fundinho novo que foi formado. Então já estou com mais uma boa parte do lucro aqui garantido na operação. E o trade segue, né? Veja como a média de 8 segura o preço de forma bastante forte. Então, quando eu estou numa power trend, eu confio muito na média de 8. Tá? E aí o trade continua. Aqui, a partir desse momento, né, eu ainda estou numa power trend, né? Ela ainda está caminhando de forma paralela, mas veja que eu já estou começando a me distanciar aqui na média, no gráfico de 15 minutos. Né? Eu já estou começando a ficar um pouco esticado aqui. Nesse momento, quando a gente fez a adição da posição, eu não estava, né? Ó a distância da média para a mínima aqui do candle. Eu não estou esticado. Aqui eu estou começando a ficar esticado, ó. A distância já está começando a ficar maior. Então, nesse ponto, eu já começo a pensar em proteger mais a minha posição. Se meu stop estava aqui, com certeza ele já vai estar aqui. Posso ainda, né, ser mais agressivo na condução e trazer uma parte do stop para cá, ou simplesmente esperar a média ser rompida. E é exatamente isso que acontece. Né? Tivemos a perda de algumas mínimas aqui e o rompimento da média de 8. Aqui é o sinal claro de que essa tendência power trend pode ter sido encerrada. Então, rompeu a média de 8, a perda da mínima é para mim um sinal de encerrar a operação. E é isso que acontece logo em seguida. Galera, esse trade aqui, se você não adicionou posição nenhuma aqui, entrou aqui, você realizou em 2 vezes o risco, e aqui você realizou em 3 vezes o risco. Olha que baita trade. Agora, se você fez o Add and Reduce aqui, ou aqui e aqui, meu Deus, esse trade virou um monstro. Né? Você fez 8, 9, 10 vezes o seu risco inicial aqui. Tá? Então, esse é o poder de fazer preço médio para frente. Adicionar posição enquanto você reduz o seu risco. É assim que você ganha de balde, ou até nesse caso de banheira, e perde de colher. Os trades que vão dar errado, você vai estopar aqui, né, uma vez o seu risco, e tá tudo certo. Mas quando o trade dá certo, quando você pega uma power trend, meu amigo, você pode fazer 8, 9, 10, 15 vezes o seu risco numa única operação. Beleza? Esses foram os trades da semana. Eu espero que você tenha gostado. E de novo, para você acessar de forma 100% gratuita a plataforma XStation 5, que foi onde nós fizemos essas análises aqui desse vídeo, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo e acessar ela imediatamente de forma gratuita. Você pode analisar não só esse ativo, né, não só ativos do mercado americano, mas do mundo inteiro, índices, moedas, enfim, uma infinidade de ativos que você pode analisar dentro de uma única plataforma. Recomendo que você experimente, que você acesse, eu acho que você vai gostar bastante. Muito obrigado por ter me assistido e até o próximo Trades da Semana.